Olá! Hoje vamos falar de um tema que, mais cedo ou mais tarde, toca a quase todas as famílias em Portugal: cuidar dos nossos idosos. É um mundo complexo, não é? Cheio de desafios. Mas, felizmente, existem respostas e apoios. Vamos lá perceber o que existe por aí? Pois é, a grande questão é mesmo esta. E atenção, isto não é sobre ver o envelhecimento como um fardo. Pelo contrário, é uma responsabilidade que é de todos. A forma como cuidamos dos nossos mais velhos diz muito sobre nós como sociedade, não acham? Então, para começar, vamos enquadrar bem o assunto. A verdade é que apoiar a população que envelhece, bem, isso não é a tarefa para uma pessoa só, nem para uma família sozinha. É isso mesmo. Com o envelhecimento da população, tornou-se claro que isto é um desafio coletivo. O Estado, as instituições, a sociedade no geral, todos tiveram que se organizar. A ideia de que isto era um problema só da família, essa ideia mudou. Hoje, percebemos que a resposta tem de ser de todos, tem de ser organizada. E onde é que esta resposta começa quase sempre? Pois, em casa, no sítio mais próximo. Vamos olhar agora para os dois grandes pilares deste cuidado. E o primeiro pilar é este, o cuidado informal. Se calhar o mais importante de todos. Estamos a falar da família, claro, do cônjuge, dos filhos, mas também dos amigos, dos vizinhos. São eles que estão na linha da frente a dar a maior parte do apoio, muitas vezes por puro amor, sem qualquer remuneração. E é graças a esta rede que muitos idosos conseguem ficar em casa. Mas, e há um mas importante, temos de ser realistas. O peso disto pode ser enorme e nem sempre as famílias estão preparadas ou têm capacidade para dar resposta a tudo. E aqui está a chave da questão, a diferença entre o cuidador informal e o formal. E o interessante é pensar como eles se complementam. Os informais, a família e os amigos, são essenciais para a companhia, para as compras, para o dia-a-dia. Já os formais, os profissionais, entram para as tarefas mais exigentes, como higiene, alimentação, coisas que precisam de um certo conhecimento. O ideal é que estes dois mundos trabalhem de mãos dadas. Pronto, e é exatamente aqui que entram as tais estruturas formais, as chamadas respostas sociais. Vamos ver quais são. Mas uma parte importante. Só conhecer estas opções já é um passo. Depois, navegar pelo sistema, perceber as listas de espera, os custos, isso, por si só, já é um grande desafio para as famílias. Ok, a primeira grande resposta. O SAD, o famoso Serviço de Apoio Domiciliário. A ideia aqui é super simples e super importante. Levar os cuidados à casa da pessoa. O objetivo? Melhorar a qualidade de vida e, se possível, adiar ao máximo ou até mesmo evitar que a pessoa tenha de ir para uma instituição. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Bem, quer dizer ajuda real, concreta. Ajuda com a higiene pessoal, com a limpeza da casa, garantir que as refeições são feitas, ou até coisas como ir às compras ou tratar de pagamentos. E, claro, a socialização, que é fundamental. É um serviço que, idealmente, se molda às necessidades de cada um. Agora imaginem que o problema não é tanto a falta de ajuda para as tarefas, mas sim a solidão durante o dia. É aí que entra o centro do dia. A pessoa passa o dia fora, num sítio com atividades, com outras pessoas, e depois volta para casa ao fim da tarde. É uma solução fantástica para combater o isolamento e, não menos importante, para dar um belo descanso ao cuidador. Depois temos o centro de convívio. Pode parecer a mesma coisa que o centro de dia, mas o foco é um bocadinho diferente. Aqui a prioridade não são tanto os cuidados de saúde, mas sim a parte social, o convívio, as atividades. É um espaço para manter a mente e o corpo ativos e, sobretudo, para as pessoas se sentirem parte da comunidade. E agora, uma resposta muito específica. O centro de noite. Isto é para aquelas pessoas que até são autónomas durante o dia, que se enrascam bem, mas que à noite se sentem mais inseguras ou sozinhas. É uma forma de garantir que passam a noite em segurança e com companhia, que é quando muitos se sentem mais vulneráveis. Ok, até agora falámos de apoios que permitem ficar em casa. Mas e quando isso já não é possível? Vamos ver as opções de alojamento permanente. Começando pelo setor privado. Temos o lar residencial. A palavra-chave aqui é privado. A grande vantagem, muitas vezes, é a flexibilidade, a capacidade de adaptar os serviços e um foco grande em criar um ambiente que seja o mais parecido possível com uma casa. E em contraponto, temos a RPI, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. A grande diferença, esta é regulada pela Segurança Social. É uma resposta pensada para pessoas que já têm um nível de dependência mais alto, que precisam de cuidados de saúde constantes e especializados. E, outro ponto fundamental, pode haver comparticipação do Estado, o que faz toda a diferença para muitas famílias. Este quadro resume tudo na perfeição. De um lado, o lar residencial, privado, mais flexível, mas pago a 100% pela família. Do outro, a RPI, regulada com possível ajuda financeira do Estado e mais virada para quem precisa de cuidados de saúde complexos. A escolha, como se pode imaginar, depende muito do grau de dependência da pessoa e, claro, das possibilidades financeiras da família.
Bom, mas há momentos na vida em que o hospital é inevitável. E quando isso acontece com uma pessoa idosa, a experiência é muito mais do que apenas uma questão médica. Esta citação acho que diz tudo, não é? A hospitalização pode ser um verdadeiro trauma. De repente, a pessoa está num sítio que não conhece, perde as suas rotinas, está doente. Isto gera medos, ansiedade, não só para quem está doente, mas para toda a família à volta. Então, o que é que se pode fazer para minimizar este choque? A resposta está em humanizar os cuidados. E às vezes são coisas que parecem pequenas, mas que fazem uma diferença gigante. Uma recepção com um sorriso, explicar as coisas de forma clara, ouvir os medos da pessoa e da família e, acima de tudo, ver a família como um aliado, um parceiro. Isto pode mudar completamente a experiência. E tudo isto nos leva a uma ideia muito mais moderna sobre o que significa cuidar, porque hoje em dia, cuidar é muito, muito mais do que só tratar da doença. É isso. O paradigma mudou completamente. O objetivo já não é só gerir a doença, é promover a autonomia, a funcionalidade. O foco está na recuperação da pessoa como um todo, para que ela possa voltar a ter o seu papel na família e na sociedade, com a maior autonomia possível. E como é que se consegue isso? Bem, através de um modelo que tem passos muito concretos. Primeiro, uma rotina, que dá estrutura e segurança. Depois, um plano de cuidados feito à medida daquela pessoa, com os seus objetivos. Ter um profissional de referência que acompanha todo o processo. Ensinar a pessoa e a família a lidar com a doença. E, finalmente, garantir que há apoio na comunidade, em casa, é um trabalho de equipa. E com isto, voltamos ao início. Voltamos a uma pergunta. Vimos as várias respostas que existem, os vários apoios. Mas fica a reflexão. Enquanto comunidade, estamos mesmo preparados para este desafio? Estamos a fazer o suficiente para garantir que os nossos idosos são cuidados com a dignidade que, obviamente, merecem? É uma pergunta que fica no ar para todos nós.